Boa tarde, caros estudantes. Hoje nós iremos trabalhar, continuando a nossa aula de geomorfologia, né, de relevo principalmente. Nós iremos trabalhar principalmente o relevo brasileiro e a hidrografia, né, que diz respeito aos rios. Então, o relevo brasileiro, nós vimos na aula passada as formas de relevo, né? Depressão, planície, planalto, montanhas, né? Entre tantos outros. O relevo brasileiro, no caso, ele é um relevo antigo, então que foi formado há milhões e milhões de anos por fenômenos intrusivos, né, por fenômenos internos, né, tipo a movimentação das placas tectônicas e, o vulcanismo, né? No entanto, desde então, né, desde que ocorreu a deriva continental e os continentes se posicionaram nos locais em que eles se encontram atualmente, as forças internas elas deixaram de exercer grande atuação na formação do relevo brasileiro. Por quê? Basicamente porque o Brasil ele está no meio de uma placa tectônica, né? As regiões em que são de atrito entre placas tectônicas é que nós temos uma presença maior desses agentes internos para a formação do relevo. Então, ao longo desse tempo, a ação da chuva, dos ventos, do calor, né, da temperatura, acabou desgastando bastante o relevo brasileiro. E por isso o relevo brasileiro ele é considerado um relevo antigo. Tanto que, por exemplo, nós não temos montanhas no Brasil. Nós temos depressões, nós temos planícies e planaltos, mas nós não temos montanha, já que montanha é uma forma de relevo mais recente e que é formada pelo atrito de placas tectônicas. Como o Brasil está no meio de uma placa tectônica, não há esse atrito, portanto não há a formação de montanhas, o que explica também o fato de no Brasil não haver terremotos, né? Os que nós chamamos de terremotos no Brasil muitas vezes têm o epicentro em outro local e às vezes a gente sente uma pequena vibraçãozinha desse choque, né, que acontece das placas que estão a milhares de quilômetros de distância do nosso território. Então, né, no Brasil nós temos o predomínio de três formas de relevo: os planaltos, né, que nós podemos encontrar principalmente no centro-sul do Brasil, também com alguma presença no Nordeste, principalmente Maranhão e Piauí, em algumas regiões do Norte. As planícies, que estão bastante presentes principalmente no litoral e em regiões de rios, e as depressões, que se encontram na maior parte do interior do Brasil. Então, né, o relevo brasileiro ele é muitas vezes caracterizado dessa forma. Né? No que diz respeito, por exemplo, à altitude, no Brasil nós não temos regiões de uma altitude tão significativa. Os pontos mais altos do Brasil, as regiões mais altas que nós temos, por exemplo, é o Monte Roraima, que tem cerca de 2.739 metros, o Monte 31 de Março, que tem 2.973 metros, e o ponto culminante, de fato, né, o mais alto de todos, o Pico da Neblina, que tem 2.994 metros. Né? Então, Monte Roraima se encontra em Roraima, como o nome sugere, né? Já os montes 31 de Março e o Pico da Neblina se encontram no Amazonas. São as três mais altas que nós temos no Brasil. E mesmo assim, mundialmente falando, elas nem são tão altas. Né? Deve-se lembrar, o Monte Aconcagua, na Cordilheira dos Andes, tem mais de 6 mil metros. O Everest tem quase 9 mil metros. Então, o ponto mais alto do Brasil, ele não chega a ter nem mesmo 3 mil metros, em grande parte por conta do relevo brasileiro ser antigo e ser bastante desgastado. Né? No mapa de relevo, nós percebemos claramente isso daí. Como que a gente lê um mapa de relevo? Em geral, os mapas de relevo, eles são representados por várias curvas, podemos dizer assim, que tem diferentes cores para indicar diferentes altitudes. Costumeiramente, as cores mais escuras, elas retratam as altitudes mais altas, e as cores mais claras costumam representar as altitudes mais baixas, embora isso não seja regra. Então, no mapa de relevo, por exemplo, nós temos vários círculos, ou
similares a círculos, vamos dizer assim, já que não são perfeitos, um encaixado dentro do outro, né? E geralmente os que têm uma altitude maior, eles acabam muitas vezes representados de uma forma mais escura. Então, essa que é a característica principal do relevo brasileiro, né? Então, é um relevo bastante desgastado e bastante antigo, com pouca presença de regiões muito altas. Outra característica também da geomorfologia, né, e principalmente do relevo, diz respeito às águas. Então, as águas, elas também acabam sendo bastante importantes para a formação do relevo. Os rios mesmo, eles são agentes que moldam o relevo. E os oceanos também possuem um relevo próprio, né? Então, só para citar alguns exemplos, né? As águas oceânicas, né? A gente deve lembrar que a maior parte do planeta Terra é feito de oceano, né? Alguns são bastante profundos. Nós temos também um relevo bastante próprio, né? As águas oceânicas, no caso, elas se diferem das águas do rio em grande parte por conta da salinidade, a presença de sal, e da temperatura, né? Quanto mais profundo um oceano ele né, as águas oceânicas são, mais frio ele se torna, pois ele recebe menor quantidade de luz solar, né? Então, por exemplo, os raios solares, eles não chegam abaixo de 250 metros do nível do mar. Nessa parte, nós já começamos a ter um oceano mais escuro. Então, nas primeiras camadas do oceano, que são mais claras, a cor é mais nítida, nós temos uma presença de um calor maior do Sol, embora esse calor é dissipado pelo oceano, né? Não é que nem na Terra, em que o calor é concentrado. E nós temos também a presença de luz, né? Mas a partir de 250 metros, nós já temos uma redução drástica da luz e da temperatura. O relevo oceânico, no caso, ele também são várias formas irregulares, que nem os da superfície da Terra, só que eles se encontram totalmente submersos. Então, para dar algum exemplo para vocês, costumeiramente o relevo oceânico é dividido em plataforma continental, que é a parte do que está presente, ligada ainda ao continente, né? Então, é aquela região de praia, podemos dizer assim, né? É aquela região mais rasa. Aí nós temos o talude continental. O talude continental é uma grande declinação, às vezes bastante abrupta, que separa as águas rasas do alto mar. Então, o talude continental, né, ele pode atingir até 3.000 metros de profundidade. Abaixo do talude continental, nós temos o sopé continental, que é uma das porções mais baixas do relevo submarino. Basicamente seria o chão dos oceanos, que podem ter uma altitude de 3.000 ou 5.000 metros abaixo do nível do mar. Ali nós temos também bastante quantidade de sedimentos, principalmente matéria orgânica de animais e vegetais que morreram e foram depositadas no solo oceânico. E por fim, né, nós vamos ter a região abissal, que são as regiões mais profundas do oceano, que são mais baixas do que 5.000 metros. Lá praticamente não há mais luz solar. As formas de vida lá também são adaptadas à total escuridão e geralmente tem um terreno plano. E nessas regiões abissais nós temos as fossas oceânicas, que são grandes depressões oceânicas, que são grandes buracos, grandes valas que nós encontramos no fundo do oceano. Algumas podem ser muito profundas. Por exemplo, a chamada Fossa das Marianas, ela chega a ter 11 quilômetros, 11.000 metros abaixo do nível do mar. É considerada a região mais baixa que existe no mundo. Para você ter noção, se colocasse o Monte Everest, a maior montanha do mundo, dentro das fossas das Marianas, nós ainda precisaríamos de mais uns 2 ou 3.000 metros para ser preenchidos. É a região mais profunda que nós temos na crosta
terrestre. E além, é claro, né, dessas formas de relevo oceânico, o oceano ele também tem cordilheiras, que são grandes cadeias de montanhas que existem submersas, tipo a dorsal atlântica, que é uma das maiores, né, que vai do norte ao sul do Oceano Atlântico, uma grande cadeia de montanhas que se forma abaixo do nível do mar, e as ilhas oceânicas, que às vezes são principalmente o topo dessas montanhas oceânicas. Então, montanhas oceânicas muito altas, elas configuram ilhas, né? Ilhas são as partes que ficam emersas, que ficam fora da água. Então, esse que seria o relevo oceânico. Já nas águas continentais, que nós temos a hidrografia, os rios, nós temos, né, a presença da chamada água doce, ou seja, que não é salina ou não é tão salina quanto as águas dos oceanos, água dos mares. E no caso, né, as águas continentais, elas também envolvem os rios e os lagos, assim como as águas subterrâneas, que são os chamados lençóis freáticos ou aquíferos. Então, boa parte das reservas de água doce do mundo encontram-se, na verdade, no subsolo, embaixo da terra. O aquífero Guarani, que fica na América do Sul, ele é a maior reserva de água doce que nós temos no subsolo do planeta. No entanto, muitas vezes o uso de agrotóxicos e produtos químicos na agricultura, assim como a liberação de dejetos, né, de lixo, pode contaminar essa água subterrânea. Os lagos, em geral, são uma porção de água doce cercada por terra, então sem conexão com outras porções de água. Apesar disso, alguns podem ser imensos, tipo o Lago Baikal na Rússia, né? O Lago Ness na Escócia também, né? O Mar Morto mesmo, que apesar do nome não chega a ser bem um mar, na verdade ele se configura como um lago salgado, né? Um lago de água salgada, em que praticamente não existe vida por conta da salinidade, salvo algumas bactérias, né? Não existe peixes, né? Por conta da salinidade desse lago. E, né, os rios que influenciam diretamente a formação das paisagens, né? Então os rios, eles transportam minérios, eles transportam sedimentos, matéria orgânica por onde eles passam e vão moldando também o relevo ao seu redor. A força das águas do rio, que é uma água corrente, ela também vai modificando, claro que num período de milhões de anos, né, a paisagem que está em seu entorno. Os rios também muitas vezes determinam a vegetação ao seu redor, que é um tema que nós iremos ver em outra ocasião, né? E os rios, eles podem ser rios de planícies, que eles são planos na maior parte do tempo e que são justamente os ideais para a navegação, né, os rios de planície, e os rios de planalto, que são caracterizados pelas cachoeiras ou cataratas, né, quando há uma grande queda de água. Os rios de planalto, em geral, não são muito apropriados para a navegação. No entanto, eles são ideais para a geração de energia hidrelétrica, né? Ou seja, quando a partir da força das águas, nós temos uma usina com um gerador que é movimentado pela força das águas e que gera a energia hidrelétrica, que é uma das principais fontes de energia que nós temos no Brasil, em grande parte pela grande presença de rios de planalto que se encontram no Brasil. No caso, né, os rios, os lagos, né, e até mesmo as águas subterrâneas, eles seguem o chamado ciclo da água, né? Lembrando que a água, ela pode se encontrar em 3 estados: o sólido, quando ela congela, o líquido e o gasoso, que é quando ela evapora, né? E, né, no caso, o ciclo da água, ele é caracterizado pela evaporação e precipitação da água. Então a água evapora com calor, ela vai para a atmosfera, na atmosfera ela esfria e ela vai se condensando, ela vai voltando para o estado líquido e volta para a Terra em forma de chuva, né? O ciclo da água é fundamental para a permanência da vida no mundo. E no caso, né, o relevo que nós temos no que diz respeito
aos rios, né, as partes dos rios, podemos dizer assim, costumeiramente é dividido em nascente, que é quando o rio nasce, né, ou seja, ele inicia seu curso. Existem rios que nascem do degelo da neve, como o rio Amazonas mesmo, que nasce na Cordilheira dos Andes, quando a neve dos Andes ela derrete, e alguns rios nascem de águas subterrâneas que vão para a superfície. Aí nós temos, além da nascente, a foz, que é o fim do rio. A foz é onde o rio deságua. O rio ele pode desaguar em outros rios. Quando ele deságua em outros rios, ele é chamado de afluente ou tributário, que são rios menores que desaguam em rios maiores, tipo o Rio Negro e o Rio Solimões, que são afluentes do Amazonas. A água deles deságua no Amazonas. E nós temos, né, os rios principais, no caso, que geralmente desaguam no oceano, né? Então o rio ele nasce geralmente numa região interiorada e tem o seu fim no oceano, recebendo a água de outros rios, né, dos rios afluentes ou tributários nesse período. O rio também ele é composto também pela margem, que é a região localizada ao lado do rio, que geralmente é coberta de uma vegetação, né, conhecida como mata ciliar. O leito, que é onde o rio está. O leito, então, é a porção de terra por onde o rio corre, é a região onde o rio corre. E alguns rios podem ter cachoeiras ou corredeiras. Então, as corredeiras são trechos de um rio em que você tem uma descida e, com isso, a água do rio é mais rápida e agitada. As cachoeiras é quando a descida é muito maior, né? Então, não é uma descida inclinada, é uma descida mais abrupta, que faz com que a água do rio caia de uma vez, né? Alguns rios também eles podem desaguar em lagos e... Em geral, né, essa que é as partes de um rio, né? E no que diz respeito aos regimes hidrográficos, aos regimes de água de um rio ele passa geralmente por dois momentos, né? O período de vazante e o período de cheia. O período de vazante é quando o rio recua. É o conhecido período de seca. Então, nesse período, o rio ele recebe menos água, às vezes por questões climáticas também, e com isso ele dá uma grande recuada, ele diminui, né? Alguns rios chegam mesmo a parar em estações secas. Os rios que não param, eles são chamados de rios perenes, né? Rios perenes são aqueles que podem até diminuir durante o período de seca, mas eles nunca somem totalmente. E os períodos de cheia, que é quando o rio avança sobre as suas próprias margens. Então, no período de cheia, o rio ele sai de seu leito, né? Ele consegue inclusive inundar regiões arredores, que pode desde provocar uma destruição, né, como também pode ser útil para a prática da agricultura. O Brasil, o caso, ele é uma das regiões, um dos países, né, que mais tem rios, que concentra uma grande parte dos rios no mundo. E esses rios são categorizados nas chamadas bacias hidrográficas. Bacias hidrográficas são um conjunto de rios, né, sempre tem um principal e os afluentes, e que são separados por um divisor de água, né? Então, uma montanha, ou uma serra, ou um planalto que separa aquele conjunto de rios de outros conjuntos de rios. Então, no caso, né, o Brasil ele tem várias regiões hidrográficas. A maior é a região amazônica, que tem como rio principal o rio Amazonas. Na região norte, né, nós temos a bacia do Tocantins-Araguaia, que tem o rio Tocantins como principal. Isso aí que abrange uma parte do Pará e do Maranhão e o Tocantins e Goiás, a região do Rio Paraguai, né, no Mato Grosso do Sul, do Paraná, que engloba o Sudeste e o Paraná. Nós temos também o Rio Parnaíba, né, a bacia do Rio Parnaíba, no Piauí, o São Francisco, que pega uma boa parte do Nordeste brasileiro. Nós temos também as bacias atlânticas, né, que são no litoral brasileiro, são próximas do Oceano Atlântico. E a região também, o rio Uruguai, também lá no extremo sul do Brasil, né? São as principais bacias hidrográficas, né? Os principais conjuntos de rios que nós temos no Brasil. Então, acredito que por hoje seja isso. Uma boa tarde a todos.